O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Juntos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amados irmãos e irmãs, nesta festa da igreja, recordamos um momento muito especial na história, quando, por medo dos judeus, já nos lembra o Evangelho, por medo dos judeus, estavam os discípulos numa casa trancados, reunidos os apóstolos, reunidos também com a presença da Mãe Santíssima. Ela que acompanhou Jesus em sua vida, ela que esteve presente junto da cruz na hora da morte, e recebeu de Jesus a palavra para João: eis o teu filho, e João: eis a tua mãe. Nossa Senhora, que acompanha a vida da igreja, estava presente naquilo que nós chamamos de o nascimento da igreja, a festa de Pentecostes, o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. E agora não mais terão medo, mas agora serão tão corajosos que serão capazes até de doar a própria vida, de morrer por uma causa, morrer por uma pessoa, por aquele que nos deu a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena nós meditarmos um pouco no início do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, quando nos diz o texto de São Lucas: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, um sinal do Espírito Santo, o vento, o sopro, um sopro diferente,
um sopro forte, um forte vento, uma forte ventania, que encheu toda aquela casa onde eles se encontravam. Outro sinal interessante: apareceram línguas como de fogo. O fogo para nós é também um dos símbolos do Pentecostes, porque o fogo purifica. O fogo, quem trabalha, o artista que trabalha com a arte, com ferro, por exemplo, se utiliza do fogo. O fogo vai como que moldando de acordo com aquilo que o artista quer. Deus também se utiliza do fogo para nos moldar, para nos purificar, para tirar de nós o que não serve, o que não presta, e deixar apenas aquilo que éramos no paraíso: puros, imaculados, santos como Deus. O Espírito Santo nos foi dado sobre os apóstolos e sobre nós para resgatar-nos, para salvar-nos, para renovar-nos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. A linguagem do amor, aquela mesma linguagem que antes, lá no livro do Gênesis, lembrava o texto de ontem, todos falavam e todos compreendiam. Foi quebrada essa aliança por causa do orgulho humano, porque apenas queriam ser famosos, fazer pelas suas cabeças, e quando a gente faz pela nossa cabeça, não dá certo ou não vai muito longe, porque o próprio Deus faz com que a coisa se acabe. Agora, se a coisa é verdadeiramente de Deus, inspirada por Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina o que devemos querer e o que devemos pedir, tudo dá certo. Hoje de manhã, o Papa, na homilia da Santa Missa de Pentecostes, lembrava-nos de 3 palavras: novidade, harmonia e missão. Cada uma delas nós podemos relacionar com uma das leituras. Essa que nós estamos meditando, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, eu falei Lucas porque foi Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos, é a novidade. O Espírito Santo é o novo. Nós não podemos nem devemos ter medo do novo. Não devemos ter medo de aceitar o novo em nossa vida, de buscar a novidade. Não buscar a novidade pela novidade, mas aceitar essa novidade. O Espírito Santo é o Espírito que coloca em nós os dons da criatividade, da renovação. A gente precisa sempre estar se renovando. Por isso, precisamos acreditar. E por que não pensar assim? Acreditar nos mais jovens, acreditar naqueles que, apesar de não terem tanta experiência assim da vida, da história, mas têm muita boa vontade. Precisam sim ser orientados pelos mais velhos, ser orientados pelos mais experientes, ser orientados pelo Espírito Santo de Deus, mas é preciso acreditar na novidade, é preciso acreditar no novo. Na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, se fala da igreja, deste corpo, esse corpo místico, este corpo santo, que tem vários membros, cada um com a sua função. Cada um é tão importante quanto o outro. Pensando no nosso corpo, se o olho está doente, cuidamos mais dele. Se o ouvido está doente, damos mais atenção ao ouvido. Se o dente está doendo, damos mais atenção ao dente. Se o dedo está machucado, se a perna ou o braço está machucado, damos mais atenção a ele. Na igreja também deve ser assim. Todos devem ter o seu valor. As pastorais, as pessoas, quem canta ou quem lê não é mais importante, nem menos importante do que aquele que auxilia, do que aquele que ajuda, às vezes até sem aparecer. Quantos e quantas na igreja servem
e servem muito. Às vezes nós temos aqueles momentos de confraternização, aqueles momentos de encontro, e sempre precisa de pessoas para limpar o banheiro, sempre precisa de pessoas para fazer a comida, ficam lá guardados na cozinha, ficam lá escondidos. Sem essas pessoas, o encontro não acontece. Isso nós chamamos de infraestrutura. Hoje, por exemplo, vimos uma beleza. Eu também estive lá no SESI do Trapiche e eu me encantei, digo para vocês, me encantei e fiquei admirado e fiquei cheio de alegria. Quantas pessoas, jovens, crianças, mulheres e homens, adultos, idosos, pessoas de todos os tipos, vestindo blusa de todas as cores. É verdade que tinha a blusa do Pentecostes, mas tinha gente com a blusa, tinha gente de camisa branca, tinha gente de camisa vermelha, de camisa verde, amarela, todas as cores. Mas todos estavam ali por uma causa, ou melhor, por uma pessoa. Eu tive a graça de participar do momento justamente da adoração. A adoração ao Santíssimo, em que Jesus era aquele que unia todos. Quem é que une? O Espírito Santo. É Ele, o Espírito da unidade. É Ele que gera pessoas tão diferentes, com realidades e situações tão diferentes. Gente do interior, gente da capital, gente grande, gente pequena, gente assim, gente assado, todo mundo no mesmo objetivo, reunidos no mesmo lugar. Interessante, no mesmo lugar e com o mesmo objetivo, e todos se entenderam, porque todos estavam ali pela mesma causa. O Espírito Santo é que gera na igreja esta harmonia, esta comunhão. Podemos pensar também no Espírito Santo como uma grande orquestra. Eu, às vezes, acompanho pela televisão, nunca tive o prazer tão grande de assistir uma orquestra, mas acho muito bonito. São vários instrumentos, são várias vozes, às vezes vários corais, junto com vários instrumentos, e cada um com a sua partitura, cada um sabendo a hora de entrar, a hora de calar-se, a hora de ficar parado, e gera uma grande harmonia. O Espírito Santo faz isso com a gente, gera uma grande harmonia entre pessoas diferentes, mas pessoas com o mesmo objetivo. Assim, minha gente, deve ser a igreja. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque depois que cheguei aqui, já percebi isso. Às vezes há muita preocupação. Eu sou do apostolado, eu sou da legião, eu sou da pastoral A, B ou C. Devemos dizer antes de tudo, eu sou a igreja. E eu sou a igreja, eu sou a paróquia de Santa Isabel. Nem mesmo a igreja de Santa Isabel, que é a matriz, eu costumo dizer isso nas comunidades quando eu vou, é mais importante do que Santo Amaro, do que Santa Teresa Verzeri, do que Santa Rosa de Lima, do que São Domingos de Gusmão. Todos nós somos importantes e todos nós somos a paróquia de Santa Isabel. Todos nós formamos uma só família, e se formos alargar, todos nós formamos a Arquidiocese de Maceió, formamos a igreja no Brasil, formamos a igreja no mundo inteiro. Eu hoje, diante do Santíssimo, ficava pensando de modo pessoal, diante de Jesus, quão pequeno eu sou, e Deus me escolheu para uma missão tão bonita. Eu até me emocionei na hora de Jesus passando no meio de nós. Uma missão tão grande e tão bonita. E eu fico pensando quantos e quantas que ali foram hoje e que também beberam dessa fonte, beberam de Jesus eucarístico, beberam de Jesus palavra, Eucaristia, Jesus que nos dá o seu Espírito para nos enviarmos em missão. Já nos lembrava o início do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 4, quando Jesus, fazendo menção ao livro de Isaías, do profeta, dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com unção para anunciar a boa nova aos pobres,
para anunciar a libertação aos presos, para anunciar um ano da graça do Senhor. Também nós, meus irmãos, hoje é o dia de nós renovarmos a nossa fé, renovarmos o nosso batismo, renovarmos a nossa pertença à Igreja de Deus. Aquilo que falava de manhã, repito agora. Muitas vezes tem gente que participa da igreja e às vezes vai vivendo uma vida mais ou menos, vai vivendo uma vida empurrando com a barriga. Aí às vezes morre alguém, acontece um acidente, acontece uma catástrofe, acontece uma situação econômica difícil na vida. Aí essa pessoa agora aceitou Jesus e agora pronto, tudo se resolveu. Mas como? E por que não aceitou Jesus agora? Quem é batizado? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, mas eu faço sempre. Quem é batizado? Levanta o braço. Olha aí. Quem é crismado? Levanta o braço. Olha aí. Quem comunga da Eucaristia? Pronto. Está vendo? Vocês receberam o Espírito Santo, confirmaram o Espírito Santo e continuam, através da Eucaristia, através da palavra, continuam recebendo o Espírito Santo. E por que agora eu preciso aceitar Jesus noutro lugar, noutra igreja? Isso também deve nos fazer refletir. Eu fui para lá porque o pastor ou porque o padre fala melhor, fala mais assim, fala mais assado, ou eu fui por causa de Deus? Qual é o meu interesse? Eu estou aqui por causa de quem? Eu pertenço a essa igreja por causa de quem? Se nos deixarmos, o Espírito Santo de Deus renova a nossa vida, mas não adianta, meus irmãos, Deus renovar a nossa vida e a gente pegar os nossos dons e talentos, guardar numa caixinha, como aquele exemplo da parábola dos talentos. Um deu 5, outro deu 2, outro deu 1. O 5 multiplicou, o 2 multiplicou, e aquele que recebeu 1 ficou com medo, escondeu, enterrou. Não, eu digo porque sei, porque já observei e continuo observando. Dentre vocês nós temos muitos talentos. Alguns, graças a Deus, já vieram ajudar a igreja. Não se sinta: ah, padre, eu não sei falar assim. Ah, padre, eu tenho vergonha. Perca a vergonha. A gente às vezes não tem vergonha de fazer besteira. A gente às vezes não tem vergonha de pecar. E tem vergonha de fazer uma coisa boa para a igreja, de fazer uma coisa boa para Deus. Não tenha vergonha. E aqui me recordo do Papa Francisco. Ele dizia: não tenhamos vergonha de ter vergonha, tenhamos vergonha de perder a vergonha diante do pecado. Por isso, meus irmãos, se você, a hora é essa, a hora da graça é essa. Tenho certeza que foi Deus que me inspirou para falar isso. Tem muita gente que está aí sentado, que às vezes pensa: ô padre, eu queria ajudar mais a igreja, eu queria servir mais a Deus, eu queria me colocar mais à disposição, mas eu tenho tanta coisa na minha vida. Minha gente, quem segue Jesus não são os desocupados. Os desocupados não têm tempo para Deus. Quem segue Jesus é quem tem ocupação, é quem tem a vida cheia de coisas e que encontra uma horinha no sábado, no domingo ou no dia da semana para servir, seja na própria missa, seja num grupo, numa pastoral, no movimento. E aqui me lembro, minha gente, não posso esquecer, Frederico Ozanam. Vocês já ouviram falar? O beato Frederico Ozanam. Quem é da Sociedade São Vicente de Paulo, com certeza já ouviu falar, porque foi o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. Ele era filho de médico, e um rapaz muito estudioso, se formou em direito, se formou em letras, tinha tanta coisa, professor de faculdade, e ele fundou uma conferência de caridade para ir ao encontro dos mais pobres,
para ir ao encontro dos mais necessitados. Por que Deus não fala para mim? Fala se eu deixar, fala se eu quiser. Deus quer conduzir a minha vida, Deus quer conduzir a sua vida. Basta que você deixe, basta que você acredite, basta que você, ao receber o Espírito Santo, não guarde no bolso, não enterre, não guarde numa caixinha, não. Deixe o Espírito Santo falar na sua vida, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, permita que você seja instrumento do Espírito Santo de Deus. Isso é ser igreja, isso é viver a missão. Mas eu queria, no final desta nossa conversa, e diante do círio, que representa o Cristo, e que hoje será também apagado, depois de 50 dias, que vivendo na realidade do círio, como vocês perceberam, nós fizemos a opção de não colocar velas sobre o altar para dar um destaque maior ao Cristo, luz que ilumina a nossa vida. Eu queria cantar com vocês essa canção do Espírito. Com certeza vocês sabem, eu queria que vocês cantassem comigo. Espírito, Espírito Santo de Deus. Quem souber canta com a gente. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Mais força, mais fé. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser juntos. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. E o meu agir. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu queria que você pensasse agora. Pensasse em deixar Deus conduzir a tua vida. Pensasse que hoje você é batizado, você é crismado, você comunga do Cristo na palavra e na Eucaristia. O que ainda te falta, meu irmão? O que ainda te falta, minha irmã? O que ainda te prende para não servir mais, para não viver melhor, para não lutar contra o pecado que constantemente te deixa no canto? É verdade que diante do pecado devemos sempre procurar a confissão, mas não podemos brincar com Deus. Não devemos pecar, eu vou pecar porque depois eu vou me confessar. Não. E nem pense que só é pecado aquilo que é afetivo, aquilo que é sexual. Tudo o mais não é pecado. Se eu falar mal de alguém é pecado. Se eu xingar alguém é pecado. Se eu procurar fofocar na vida de alguém é um pecado grave. Não. Por que a gente não muda? Deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Deixe o Espírito Santo agir em você. Deixemos o Espírito Santo agir em nós. E hoje, no aniversário da igreja, seja também o nosso aniversário, seja também a nossa renovação, a nossa novidade, a nossa harmonia, a nossa missão, a mesma de Jesus. Vem controlar todo o meu ser juntos. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar.
o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Cante com fé, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo hoje tocou em você, não é para mim que eu vou falar isso, é para você. Eu quero pedir a vocês que, em forma de palmas, diga se Deus falou na sua vida agora. Batamos palmas se nós acreditamos em Deus. Mais forte. É o Espírito Santo que nos conduz, que na igreja de Deus, que é a nossa igreja, fala mais alto.